Na edição de número 60 do Boletim do Sicarne, o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, os pesquisadores trazem um estudo especial sobre créditos de carbono na produção pecuária. E é fácil você, na internet, encontrar não só esse boletim, mas todos os demais boletins do Sicarne. Nós vamos conversar com um desses pesquisadores, o doutor Sérgio Raposo, que já esteve na unidade de gado de corte, hoje está na unidade pecuária Sudeste. Ele está em Campinas e pela internet vai conversar comigo e também com o João Pedro, que permanece aqui conosco. Cadê o doutor Sérgio? Muito boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza. Fica a pergunta, quem pode ter direito a comercializar os créditos de carbono? Bom, boa noite, Zaidan. Aqui já está 6h30. Vou fazer uma pequena correção. Eu estou em São Carlos. Embrapa Pecuária Sudeste aqui em São Carlos. Mas o que importa é estar aqui, com essa oportunidade de conversar com os seus espectadores. E respondendo a sua pergunta, é toda aquela pessoa que tiver na sua atividade, quando feito um balanço de um fluxo de emissão de carbono, que a gente vê quanto que é produzido e quanto que é retirado ou sequestrado, esse valor seja negativo. Daí essa pessoa, em tese, tem possibilidade de vender crédito de carbono. Só que tem algumas outras exigências. Essa quantidade de carbono que ele pôs tem que ser adicional, tem que ser alguma coisa que não aconteceria naturalmente, tem que estar tem que ter algum esforço para guardar esse carbono. Tem uma questão de também permanência, então, dependendo do que você está mantendo de carbono, sequestrando de carbono, tem um tempo diferente, e cada negociação vai ser exigido um tempo. Um exemplo que a gente traz que é meio assustador é que para árvores, né, a pessoa que faça um bosque de árvores visando crédito de carbono, ela tem que, dependendo de onde ela conseguir esse crédito de carbono, ela vai precisar manter por 100 anos essas árvores. E ela fica, como se fosse uma custódia desse carbono que está fixado nas árvores. Se pegar fogo nesse lugar, ele fica devendo carbono, ele tem que repor. E ele pode repor. Isso, em geral, está em contrato, ele pode ir produzindo carbono novamente para repor aquele que perdeu-se. Mas, então, você veja que é um pouquinho complicado, não é nada tão simples assim. João Pedro. Sérgio, a grande questão é o seguinte, fala-se muito em crédito de carbono e acontece pouco em termos de resultados, em termos de operações. Aqui no Brasil nós temos um grande projeto que é o RenovaBio. O RenovaBio, o pessoal de cana-de-açúcar, funciona direitinho. Eles têm certificadoras e verificam o que a usina fez, o que ela tem de crédito, emite o certificado e tem a obrigatoriedade de ser comprado pelas empresas distribuidoras de petróleo. Fecha o circuito. Mas na pecuária não tem isso aí. Você tem um caso esporádico, uma empresa ela quer ter carbono neutro e tal, está comprando e tal, mas na prática quase nada. Quando você olha, por exemplo, o mundo tem que mudar. Essa situação, nós estamos cada dia botando mais gás de efeito de estufa na atmosfera. Hoje você fala que está em 40 bilhões de toneladas equivalente ano de CO2. É muita coisa. Na prática, o nosso setor, o setor da pecuária, teria um grande espaço, tanto evitando como sequestrando. Vocês da Embrapa fizeram aquele trabalho da carne de carbono neutro, ótimo, um trabalho que é um dos pioneiros no mundo, eu creio que no mundo, em termos de... Porque lá fora estão falando, less meat e less eat, menos carne e menos calor, querem culpar o pobre do boi de ser o vilão da história. Mas, na prática, essa é a dificuldade que nós temos. A mensuração, quem que vai mensurar esse carbono e os custos que vai ter em cima disso, não vai ser tão caro que vai ser inviável. Vários pontos que você tocou são interessantes e uma satisfação revê-lo.
E a questão, assim, a primeira coisa que a gente pode separar é que o RenovaBio, ele é do mercado regulado, mercado oficial. E a gente não tem para a pecuária, e a informação que eu tive é que é uma tendência de não haver. E isso é uma coisa que seria interessante a gente tentar mudar, tentar entender qual que é a lógica de não haver e ver se há algum espaço para ver o mercado regulado oficial para a pecuária. E aí, por exemplo, o carne carbono neutro, né, que é realmente uma iniciativa muito bacana dos meus colegas da Embrapa H de Corte, que eu tive a oportunidade de dar uma modesta colaboração, ele é do mercado voluntário. Então, ele é diferente, ele depende só de um acordo entre duas partes, e por isso que ele é muito fácil de fazer. Ou diria, eu acho que eu errei o termo, não seria muito fácil, mas ele é muito mais descomplicado do que o regulado. E existem as empresas, e são as certificadoras, que são as que vejam a questão da medida de carbono, que é essa parte que você comentou que é muito caro, e elas têm, obviamente, alternativas para ter opções mais baratas de mensuração, etc., que elas validam, porque elas são certificadoras, é a parte delas, né? E aí você consegue, só que mesmo assim, e isso é uma coisa que a gente trouxe no Boletim 60, em função de uma palestra que eu vi de uma dessas pessoas que trabalha numa empresa que tem projetos de pagamento de crédito de carbono e está com interesse em fomentar na parte de pecuária, ele comenta que como é muito caro todo o processo, você tem que ter uma área mínima de 25 mil hectares. Inclusive, a sugestão deles é tentar fazer pool de fazendas para não ter que ser uma fazenda de 25 mil hectares. E daí é possível você incorporar esse custo a mais. E o crédito de carbono, que é pequeno por unidade de tonelada de carbono, acaba sendo suficiente para pagar o custo de todo o processo para obtenção do crédito de carbono. Raposo, nesse mercado obrigatório, o pessoal comenta muito que falta uma legislação que regule isso e que tem um projeto de lei no Congresso Nacional que, quando for aprovado, quando entrar em vigor, poderá clarear um pouco mais e abrir esse mercado. Isso confere? Exato, é isso mesmo. Existe um projeto de um senador, o senador Marcos Duval, e existe um decreto presidencial. Ambos dependem de passar pelo Congresso e serem aperfeiçoados. Mas a informação que eu tenho é que não vai haver espaço para pecuária. Bom, então de pecuária, a Fundação Getúlio Vargas, através do setor dele, levantou, por via de imagens de satélite, etc., que o Brasil tem 80 e tantos milhões de hectares de pastagem em vários níveis de degradação. Muito degradado, pouco tal. Quando você transforma a pastagem degradada em pastagem recuperada e manejando bem essa pastagem, você está segurando o carbono, tanto na parte aérea como na parte das raízes. A raiz é impressionante, uma raiz de braquiária, a quantidade de matéria, de humus que ela acaba formando no solo. Só que esse produtor, saiu ontem, o relatório a respeito dos recursos do ABC, do Agricultura de Baixo Carbono, que o Brasil também foi um dos pioneiros a entrar especificamente com isso, né? Só que foi financiado 1 bilhão e 100 milhões de reais para a recuperação de pastagem. Isso deu para 257 mil hectares. É muito pouco. Os países ricos que poluíram, seja a Inglaterra no início do século passado, seja os Estados Unidos, a China, eles teriam um compromisso de aplicar pelo menos 100 bilhões de dólares por ano em ações de mitigação, seja sequestro ou evitar, etc.
Não sei se esse dinheiro está indo para onde, mas se fosse aplicado na recuperação de pastagem, seria uma maneira muito rápida de você atender duas coisas, segurança alimentar e segurança ambiental, porque você vai melhorar a produção de carne, de leite, de alimento e vai segurar a questão ambiental. Mas por que no Brasil não briga nisso para fazer um fundo, procurar esses recursos e fazer um fundo para financiar o pecuarista fazer a recuperação de pastagem? 100 milhões que você refere é do Acordo de Paris, né? Que eles se comprometeram, mas seria para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. 1% para nós. Sim, e agora a gente tem uma outra barreira nessa. O seu raciocínio é perfeito. Qual que é o limitante que a gente tem? O carbono no solo, ele demora muito para mudar a concentração. E é muito caro a gente fazer as mensurações. E mesmo quando a gente faz a mensuração, a variabilidade, né, que você gasta para fazer, a variabilidade é muito grande. Então, às vezes, você demora muito tempo para ter certeza que você conseguiu e ter como comprovar aquele carbono que você conseguiu sequestrar. Então, essa é uma questão complicada e que a gente também tem que dar um jeito de endereçar. O Brasil já teve outras oportunidades em que não aceitavam determinadas coisas. O que eu vou lembrar é da época da briga do álcool para ser considerado combustível de segunda geração e ter um tratamento de taxação nos Estados Unidos diferenciado. E foi com ciência, se unindo a universidades, centros de pesquisa, que eles conseguiram provar que o álcool era menos, o etanol era menos poluente e merecia o mesmo benefício de outros combustíveis que se enquadravam nesses parâmetros. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer esse esforço. Do ponto de vista prático, você aumentar carbono do solo sempre é vantagem. Mesmo que você não tenha nenhuma vantagem de crédito de carbono, vale a pena você ir por esse caminho de tentar cada vez sequestrar mais carbono. Porque é bom para a gente mesmo, né? O sucesso da integração lavoura-pecuária é por causa do carbono das raízes das pastagens. Não, obviamente não é só isso, mas a parte-chave é essa. Mas infelizmente, esse reconhecimento que a gente tem o carbono e provar que a gente tem o carbono, a gente vai ter que brigar um pouquinho mais ainda. Raposo, hoje, por exemplo, aqui no estado, você tem muito agricultor que está num modelo muito avançado no caso da agricultura, soja, depois de plantar milho. Vou ver imagens, eu tenho até imagens da integração, agricultura com a pecuária, até para ilustrar o que você está dizendo, João Pedro. Vamos colocar na tela. Só para fechar o raciocínio, então. Então, eles conseguiram, ao longo do tempo, solos que tinham 1% de matéria orgânica, passar para 3, 4% de matéria orgânica. O que é o argumento que os técnicos falam? Para cada 1% de matéria orgânica, eu estou sequestrando, eu estou segurando no solo 10 toneladas de carbono, que equivale a 26 toneladas de CO2. Mesmo que ele não receba essa remuneração por esse sequestro desse carbono, mas se ele tiver um financiamento a juros compatíveis com a atividade, ele vai fazer isso aí. E esse juro poderia ser modulado. Olha, se o cara conseguir 1% a mais de matéria orgânica em 4 anos, sei lá, o juro vai cair para 50% do valor original, alguma coisa no sentido que ele sentisse uma recompensa por esse trabalho dele. Sim. Um aspecto só eu esqueci de comentar, que é importante, né, que eu falei da questão de dificuldade de mensuração, que é caro, que é variabilidade, mas tem uma outra crítica para o carbono, que muitas vezes a própria Austrália deixou de fora o carbono do solo, na tentativa de ser carbono zero, né? E um dos argumentos, além desse que eu falei, é que rapidamente você pode perder. Então, quando você tem uma situação de manter carbono, então a pastagem bem manejada, etc.,
tudo bem, ele está lá, mas qualquer coisa que acontecer, um fogo, a degradação, esse carbono, boa parte desse carbono rapidamente volta para a atmosfera. Mas daí o que eu acho que a gente pode pensar é que tinha que ter um prêmio para quem cuida bem das coisas. Exato. Porque tá ajudando, e como você falou, está ajudando a manter o carbono no lugar certo, que ele traz benefício, e não a atmosfera que nos traz problema, e está ajudando a resolver o problema de segurança alimentar, como você comentou, João. Vocês introduziram aqui no Mato Grosso do Sul, há uns 20 e poucos anos atrás, os besouros africanos para... Hoje, você não vê uma placa de esterco mais de 10 horas em cima do solo. Eles pegaram esse esterco e enterram lá embaixo no solo. Lá. Eles estão fazendo um trabalho de levar esse carbono para dentro do solo. É impressionante como quando você usa bem a natureza, a resposta que a gente tem. Só na época da seca, não. Na época da seca há uma certa para o ciclo deles, mas durante o período que vai ter um mínimo de umidade no solo, eles não deixam uma placa de esterco mais que 10 horas, 12 horas. Se o lugar defecou hoje, amanhã de manhã você vai ver, está todo ele já enterrado. Então, isso é uma prática que são tecnologias que são possíveis de ser feitas. Fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, nós estamos falando aqui, a sua colega Joana Dobenray pregou isso 30 anos. Hoje está todo mundo acordando da importância disso. Na Europa querem fazer obrigatório, aqui não. Aqui por opção do produtor. Eu vejo resultados em cana, em milho, em gramíneas, usando azospirilo, usando bactérias que não que vão fazer simbiose com a gramínea, mas vão se implantar na rizosfera e vão pegar, em vez de usar um fertilizante sintético, uma ureia, que depois vira óxido nitroso, que é 250 vezes mais danoso do que o CO2, vão fazer isso. Essas coisas eu acho que teria que ter estímulo e prêmio para quem fizesse bem feito. E você sabe que exatamente a minha colega Mariângela Hungria, que tem esse trabalho fantástico desses bioinsumos, ela acabou de receber um prêmio. Merecido, muito merecido. Esse reconhecimento a minha colega está tendo e a gente fica muito feliz, porque é um trabalho maravilhoso e que vai trazer muitos benefícios e a gente está começando a colher esses frutos. Então agora com a genômica, CRISPR e toda essa parte de inteligência artificial aplicada a essa parte, a gente tem chance de dar saltos de produtividade muito com insumos da bioeconomia. Então a gente precisa ir para esse caminho mesmo. Doutor Sérgio, nós estamos mostrando imagens principalmente de integração da agricultura com a pecuária, um pouco de floresta também. Para a comercialização dos créditos de carbono, é necessário mudar o perfil de uma propriedade, ou seja, tornar essa propriedade um modelo de integração agricultura, pecuária e até floresta? Na verdade, isso que é interessante. O que precisa é estar combinado o que vai ser feito. E isso é um passo muito importante para quem for para esse caminho de crédito de carbono. Primeiro, porque existem umas partes básicas. Toda a parte de legal, fiscal, tem que estar 100% adequadas, sem nenhuma não conformidade. E dali para frente ele tem que achar, e com a própria empresa, achar os melhores caminhos em que ele vai ao mesmo tempo conseguir uma produtividade boa, rentabilidade boa, e como até nessa palestra que eu comentei, vários dos debatedores, que eu era um deles, comentaram, a crédito de carbono é a cereja do bolo. Então, o caminho para chegar até o crédito de carbono faz a pessoa ser eficiente, faz a fazenda dela ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade. E depois que ele fez tudo isso, ele consegue o crédito de carbono atendendo algumas coisas adicionais. Então, se ele entrar nesse que ele vai fazer um bosque de árvore e no que ele negociar a exigência for 100 anos de árvore, ele vai ter que se
enquadrar nessa questão de ter um bosque que vai ficar 100 anos lá sendo avaliado, porque ele é, como eu falei, ele está sendo custodiador desse carbono que está parado ali. Doutor Sérgio, Mas não necessariamente precisa de integração. Agora, a integração é uma boa saída. Inclusive, ele mostrando que, assim, olha, é o crédito de carbono que me permite fazer a integração desse jeito, porque daí ele está provando a adicionalidade, que é um lugar que não ia ter a integração e vai ter. Doutor Sérgio, os ministros da Agricultura e Meio Ambiente estão sinalizando que já a partir do próximo Plano Safra, que vai ser divulgado em junho, agora daqui a 4 meses, nós teremos ações especiais para contemplar os produtores que vão atuar nessa questão da sustentabilidade. Qual é a expectativa hoje do Sicarni para essas ações e medidas que estarão incluídas, já temos essa antecipação, no próximo Plano Safra? Desculpe, as medidas seriam? Não, elas não foram citadas. Ontem a Marina Silva repetiu o discurso do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, de que no próximo Plano Safra, algumas ações já estarão incluídas, contemplando a produção rural com sustentabilidade. E eu perguntei qual seria a expectativa do Sicarni, dos pesquisadores da Embrapa, com relação a essa expectativa já de anúncio do plano, contemplando essas ações. Agora eu entendi, tá? Desculpe. Minha expectativa é que não tenha grandes invenções de moda. Então, se a gente vê o que tem no projeto, o que já tinha no projeto ABC, o que está sendo adicionado no ABC+, a gente já tem bastante coisa em portfólio para produção sustentável. Então, eu espero que não tenha nenhuma grande surpresa. O problema são os recursos, né, Os recursos que estão... o ABC, por exemplo, é insuficiente para atender a demanda que existe, né? Eu acho que esse é um gargalo, a questão de recursos e também uma taxa de juros compatível com a atividade, né? Eu estou entendendo que o senhor acha que o plano ABC+, por exemplo, já seria suficiente para contemplar essas ações. É isso, doutor Sérgio? Pelo menos em grande parte. Pode ser até que tenha alguma coisa adicional que não tinha sido prevista e que ajude também. Mas eles são bem abrangentes, né? E tem as principais ações que levam à produção sustentável, na minha opinião. Eu acho que a grande questão é recursos, porque a capacidade degradada foi 1 bilhão e 100, deu para 257 mil hectares, é muito pouco em relação ao que tem. E hoje, toda essa expansão de fronteira agrícola do Brasil, e aqui no Mato Grosso do Sul está ocorrendo, está em cima de solos arenosos. São solos que precisam uma atenção maior, precisa ter um cuidado maior para manejá-los. Porque os solos com teores mais altos de argila praticamente estão todos ocupados. Então sobra a pastagem degradada, são os solos arenosos que dependem de uma tecnologia bem específica para poder colocá-los em produção, né? Sim, e essa questão de recursos não é fácil, porque a gente sabe que existe uma demanda muito maior do que a gente acaba de suprir de forma geral pela sociedade, né? Então, a gente precisa achar novas alternativas e o crédito de carbono seria uma delas. Mas como a gente mostra no documento 60, ainda é uma coisa que não é trivial. Agora, a gente até termina o texto comentando que vale a pena as pessoas pelo menos irem conhecendo como é esse mundo e vendo as oportunidades. E, eventualmente, esses pools de fazendeiros que consigam fazer os 25 mil hectares e passem por todo o processo, o benefício vai ser muito maior que o crédito de carbono. Inclusive nessa união entre as forças aí de mais de uma
de uma unidade produtiva, que vai ter um ganho de escala, né, em termos de compra de insumo. Então, acho que essa é uma coisa para a gente começar a pensar que existem alternativas não tão óbvias, mas que podem ser bem efetivas. Na prática, doutor Sérgio, o que o produtor hoje ganha vendendo os créditos de carbono? Exatamente, e é por isso que a gente fala que é cereja do bolo. Eu não sei quanto que está a cotação hoje. A última vez que eu vi eram $50 por tonelada. Então não é um valor muito grande. Tá certo. E por isso que a gente fala assim, é interessante ele participar do processo e ganhar muito mais com o processo do que com o próprio crédito de carbono. Tá certo. Doutor Sérgio Raposo, pesquisador da Embrapa, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um abraço, um bom trabalho. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. É isso aí, João Pedro. Era o que você... Ledan, o que nós estamos pensado? falando aqui no canal do Bois há muito tempo, há muitos anos, é em cima disso, essas práticas sustentáveis. Isso mais tarde vai criar uma escala e vai se permitir que o produtor seja remunerado, ou pelo menos que ele tenha acesso a recursos financeiros que sejam mais interessantes para ele, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de oportunidade, para ele fazer essa mudança que ele vai fazer na fazenda. Quando ele transformar uma área degradada, uma área produtiva, aí sim, aí esse vai ser o grande lucro dele.